Olá, muito bom dia para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição de sábado. A partir de agora, você fica por dentro das principais notícias da semana. As exportações brasileiras de frango podem cair neste ano, só que as vendas de ovos devem disparar. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, a previsão é que as vendas de ovos no mercado externo tenham uma alta recorde neste ano. A Associação Brasileira de Proteína Animal informou que a tendência é que as exportações brasileiras de carne de frango fechem o ano com uma queda de até 2% em relação a 2024. De janeiro a julho, as vendas já caíram 1,7%. Por outro lado, as exportações de ovos podem fechar o ano com alta recorde de 116%. Os embargos à carne brasileira, após um caso de gripe aviária em maio deste ano em uma granja comercial em Montenegro, no Rio Grande do Sul, atrapalharam as vendas deste ano. Apesar de, em junho, o Brasil já ter se declarado livre da doença, o impacto ainda é sentido. Grandes compradores, como a China e a União Europeia, ainda mantêm bloqueios ao produto nacional. Já o Chile informou que deve retomar as compras na próxima semana. E, ao contrário do frango, as exportações de ovos devem fechar o ano com alta recorde de 116,6%, impulsionadas pelas compras dos Estados Unidos, que tiveram milhares de aves dizimadas pela gripe aviária. Entre janeiro e julho, as exportações de ovos para os Estados Unidos dispararam 1.419,3%, com quase 19 mil toneladas do produto enviadas. O setor brasileiro faturou 41 milhões de dólares com as vendas. E olha, agora a gente fala de um assunto muito sério em relação à saúde, porque o câncer do aparelho digestivo, mais conhecido como colo retal, lidera as mortes precoces em Porto Alegre. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, essa neoplasia é a terceira mais prevalente no Brasil, com cerca de 45 mil novos casos por ano. O Rio Grande do Sul é o estado que mais concentra casos de câncer do aparelho digestivo, com 10% da incidência nacional, segundo o Instituto Nacional do Câncer. Os tumores do aparelho digestivo existem diversos tipos, né? Entre eles de esôfago, estômago, fígado, vias biliares, pâncreas e de intestino grosso. Aqui a gente tem uma tendência maior em relação a alimentos processados, embutidos, né? Que são alimentos carcinogênicos. Não vamos falar mal de churrasco, uma iguaria que a gente gosta tanto aqui no sul, né? Mas às vezes a combustão da carne, da fumaça, aqueles produtos que impregnam na carne, às vezes são que acabam nos fazendo mal. Os fatores genéticos são os mais importantes, mas existem outros fatores, como obesidade, sedentarismo, uma dieta pobre em fibras, com aumento de consumo de carne vermelha, são fatores que se associam a quem tem uma genética mais propensa a desenvolver o câncer coloretal. O câncer coloretal é o tumor maligno com maior índice de mortes entre pacientes em Porto Alegre. Por isso é muito importante manter uma dieta saudável e realizar os exames periódicos é essencial. Mas e será que os gaúchos estão com os exames em dia? Estão, inclusive eu estou indo fazer um. Cada vez que eu vou ao médico, ele marca de 6 em 6 meses e eu volto. Estão em dia, estamos indo visitar um médico agora para entregar outros exames. Então a gente tem que cuidar da alimentação, se cuidar, prevenção é a melhor coisa que tem. Nos Estados Unidos, antigamente se preconizava fazer uma colonoscopia de prevenção aos 50 anos de idade. E lá já caiu para 45 anos de idade e aqui também. É a idade que as pessoas, homens e mulheres, devem procurar, né, o seu médico especialista para fazer um exame de colonoscopia, que é o exame preventivo do câncer de intestino. Qualquer alteração no seu estilo de vida, um pequeno sangramento, um pequeno desconforto abdominal, tem que ser valorizado. A gente não pode deixar de lado e achar, não, é algo que eu comi, que não me fez bem. A gente tem que valorizar qualquer mudança do nosso hábito intestinal, qualquer perda de sangue, qualquer sintoma tem que ser investigado. Foi ao perceber que algo não ia bem que Isabel procurou ajuda médica. A atenção aos sintomas permitiu o diagnóstico precoce de um câncer no intestino e tempo para o tratamento cirúrgico. Fui fazer exames e já no primeiro exame fiz uma colonoscopia e o médico constatou que eu tinha
um tumor já, né? Graças a Deus a gente fez os exames, deu tudo certo, não tinha metástase, foi retirado completamente o tumor, né? E daí depois é só fazer os periódicos, né? Que é tá fazendo acompanhamento. Né? A gente tem que estimular o conhecimento, a prevenção de um tumor que é altamente frequente e prevenível. E em setembro, a China vai apresentar em um desfile uma série de novos equipamentos militares de fabricação nacional, que refletem a sua grande capacidade de se impor em tecnologia moderna de guerra. A China se prepara para um grande desfile militar em 3 de setembro. O evento, que comemora os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, contará com a presença do presidente Xi Jinping. Ele passará em revista as tropas na Praça da Paz Celestial, em Pequim, junto com seu colega russo Vladimir Putin e outros líderes mundiais. O gigante asiático vai apresentar, na ocasião, uma série de novos equipamentos militares de fabricação nacional, como armas pesadas e sistemas hipersônicos de precisão, bem como equipamentos não tripulados e antirrobôs. Muitos deles são equipamentos de última geração que representam a evolução da guerra moderna, enquanto outros são ativos estratégicos nacionais, o que demonstra a poderosa capacidade do Exército. O desfile, que terá duração de cerca de 70 minutos, também contará com tropas terrestres marchando em formação, esquadrões aéreos e outros equipamentos de combate de alta tecnologia. A China tem o segundo maior orçamento militar do mundo, mas está muito atrás dos Estados Unidos, seu principal rival estratégico. Em março, o gigante asiático aumentou seus gastos com defesa para 2025 em 7,2%. E em tempos virtuais, escrever virou sinônimo de digitar, seja em computadores ou smartphones. O fato é que a escrita à mão ficou limitada a uma lista de compras ou pequenas anotações. Mas a habilidade milenar de escrever num papel textos longos contribui para o raciocínio e a memória, principalmente de quem ainda está em formação. Caneta e caderno. Não tem como imaginá-los separados, mas o tal do celular causou uma certa distância entre eles. E muitas palavras que no papel não eram abreviadas até começaram a ser por causa do celular. A professora cansou de pegar redação assim. Já aconteceu. Então, eles precisam fazer a reescrita. Depois da correção, né, feita por mim, eles têm que fazer a reescrita. E muitas vezes eles abreviam, né, porque estão acostumados, né, em celular abreviar. E isso não é permitido, porque eles serão penalizados na redação do Enem. Viviane, Sofia, Isabela. 3 alunas de escola pública. Elas evitam ao máximo abreviar palavras quando usam o celular. Eu tento não abreviar porque, né, é muito bom, né? Às vezes você fica, às vezes dá um bug, de tanto você abreviar, dá um bug na sua memória. E principalmente para pessoas que vão fazer Enem, vão fazer vestibular, essas coisas, não é muito bom. Eu não gosto de abreviar tanto o porquê, porque, não sei se vocês sabem, mas acho que sim, tem vários tipos de porquê na língua portuguesa. E eu tenho muito medo de desaprender isso. E aí errar na redação, então errar na escola, cai muito em teste, essas coisas. Então eu evito bastante. Mas no caso da pontuação, hein, Viviane? Normalmente a gente não usa tantos pontos, principalmente ponto final, ou é mais vírgula que eu uso. Aí quando eu sei que vai ter um ponto, eu já envio a mensagem. E escrever à mão bastante nessa idade, será que rola? Às vezes, quando eu tô inspirada, mas às vezes eu fico com preguiça e eu acabo não escrevendo. Escrever é maravilhoso, porque você memoriza as coisas, você vai decorando, mas não decorar de um jeito superficial, você aprende de fato o que você está fazendo. A proibição do uso do celular nas escolas, que começou neste ano, deu uma estimulada na escrita à mão. Eu gosto muito de ler, mas escrever não é muito a minha praia, então comecei no ensino médio. Essa experiência ajuda a gente no nosso vocabulário, nos nossos repertórios, enfim.
e em vários outros sentidos na nossa vida. Pesquisas mostram que escrever à mão estimula o cérebro, facilita a memorização, facilita o conhecimento, ainda mais na fase em que estas estudantes estão. Elas cursam o 3º ano do ensino médio e no final deste ano tem o Enem. E a gente sabe que a redação no Enem tem um peso que faz toda a diferença. O contato com o papel, né, com a escrita, faz parte, né, da autonomia do estudante, né, porque eles vão colocar aquilo que eles pensam, vão organizar suas ideias, seus pensamentos e vão estruturar o texto dentro daquilo exigido a eles. Uma coisa é certa, usando a caneta, o futuro dessas meninas será diferenciado. Pode escrever isso. E veja a seguir os 45 anos da Igreja Internacional da Graça de Deus. A reportagem completa você confere no próximo bloco. O Redação HIT está de volta com as principais notícias. O setor aéreo brasileiro registrou em julho o maior número de passageiros transportados em um mês. A movimentação de viajantes é a maior desde o início da série histórica, em janeiro de 2000. Mais de 11 milhões e 600 mil passageiros viajaram em julho em voos domésticos e internacionais. A movimentação de viajantes é a maior em um mês desde o início da série histórica, em janeiro de 2000. As estatísticas do transporte aéreo no Brasil são do relatório mensal de demanda e oferta da Agência Nacional de Aviação Civil. Os dados são registrados pelas empresas brasileiras e estrangeiras de transporte de passageiros, carga e mala postal. Nos voos domésticos, que acontecem dentro das fronteiras do Brasil, em julho deste ano, foram transportados 9 milhões de passageiros, o que representa um crescimento de 5,9% em comparação ao mesmo mês do ano passado. Da mesma forma, o setor internacional também registrou recorde de movimentação, com 2 milhões e 600 mil passageiros, o que representa crescimento de 13,6% comparado a julho de 2024. E dados divulgados pela Organização Mundial do Turismo apontaram que o Brasil alcançou no ano passado a 5ª posição entre os destinos das Américas que mais recebem visitantes estrangeiros, superando a Argentina, que até então liderava na América do Sul. No ranking das Américas, o Brasil aparece logo atrás de Estados Unidos, México, Canadá e República Dominicana. A dança ganhou um novo espaço em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Uma arte que mostra como quebrar barreiras e unir comunidades. Propósitos que permitiram a criação do projeto Dancidades, Dança e Cidadania, com oficinas, troca de experiências e um espetáculo aberto ao público. A dança é uma das expressões mais antigas da humanidade e tem um papel marcante na cultura. Essa linguagem artística ganha ainda mais espaço em Dourados com o projeto Dancidades, que propõe inclusão e acessibilidade, unindo pessoas com e sem deficiência nas mesmas práticas cênicas. A dança, como as artes de uma maneira geral, elas criam lugares para qualquer pessoa viver. Então, uma dança que ela age num lugar de discutir o corpo, a vida, nessa relação de proximidade entre arte e vida, ela é um lugar para que qualquer pessoa possa viver. Voltado a artistas, produtores culturais, professores, estudantes e demais interessados, a proposta busca ampliar a percepção sobre criação, curadoria e ambientes acessíveis, além de refletir sobre barreiras simbólicas e materiais nos espaços culturais. A gente vem exatamente com as pessoas discutir qual a importância de pensar os projetos artísticos, as ações, as criações artísticas, os espaços culturais,
toda essa atuação que os agentes culturais movimentam no seu território, de pensar a acessibilidade não apenas como ferramenta para espetáculo, ou para uma aula, ou para uma oficina, mas pensar a acessibilidade no sentido de como a gente pode acionar o lugar de direito de pessoas com deficiência nos lugares de arte, nos lugares de criação, não só como público, mas como artista, como trabalhadores da cultura, e acessibilidade, e pensar a acessibilidade expandida que a gente tem, para além da Libras, para além da audiodescrição, mas da participação efetiva das pessoas como pessoas de direito de fruir as artes, a educação, né, o convívio social e tudo mais de uma pessoa viva. O Dancidades, Dança e Cidadania chega à 5ª edição, com oficinas realizadas no NAC, Núcleo de Artes Cênicas, na UFGD, Universidade Federal da Grande Dourados. E no Casulo, espaço de cultura e arte, onde também será apresentado o espetáculo de dança Desenho do Tempo. A apresentação do espetáculo Desenho do Tempo, com Marcos Matos e Renata Leone. E nesse espetáculo ele é uma matéria, um estudo de acessibilidade, né? Como que a gente está promovendo a acessibilidade por meio desse espetáculo. A ação é realizada pela Associação Arado Cultural, por meio da Lei Paulo Gustavo, com apoio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Ministério da Cultura e Governo Federal. Iniciativas como esta ampliam o acesso à cultura e reafirmam a dança e outras artes como espaços de diversidade, diálogo e cidadania. As leis de incentivo têm mobilizado e têm trazido como uma obrigatoriedade a aplicação de recursos acessíveis. Mas o que a gente está propondo por meio do Dancidades, nesta 5ª edição, é como, né, nos perguntarmos como acessarmos da melhor maneira todos os públicos, né, de uma maneira íntegra e diversa, que se comunique com essas pessoas, que tragam elas não só para como público, como espectador, mas dentro de todos os contextos. Contextos de criação de uma obra, contextos de organização, né, como produção, nos diversos setores. E nesta semana, a Igreja Internacional da Graça de Deus está comemorando 45 anos. Uma história marcada pelos milagres de Jesus. – 20 de agosto de 1980. Nesta data, o missionário R.R. Soares inaugurava a Igreja Internacional da Graça de Deus, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Era a primeira de milhares de igrejas que ele ainda fundaria no Brasil e no mundo. मेरे भारत के दोस्तों, आप कैसे हैं आज? Buonasera a tutti italiani. Buonasera, pastor Hilton e amigos da Romênia. O Ministério de R.R. Soares hoje alcança quase 200 países por meio de igrejas físicas, canais de televisão e pela internet. Todo o globo terrestre, milhões de pessoas passaram a ter acesso à palavra de Deus a partir do desejo que nasceu no coração de um menino. Menino, passei no meio do pessoal, cheguei na frente, olhei a televisão assim e gostei. E quando eu gostei, Deus começou a falar ao meu coração. Eu virei as costas para a televisão e olhei para todo mundo. O pessoal estava assim, ó. Tá todo mundo com os olhos assim na televisão. Aí eu disse, Jesus, não tem ninguém falando do Senhor na televisão. Ô Jesus, se o Senhor me der condições, um dia eu vou estar lá. Ainda criança, o missionário já compreendia com excelência a ordem deixada por Jesus em Marcos 16:15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Eu entendi isso desde menino. Que a Bíblia falava para evangelizar. E eu tentava evangelizar, às vezes os colegas não queriam. Que naquele tempo xingava a gente, dizia que nós éramos doidos, débeis mentais, gente do raciocínio inferior.
Cuidado com esse pessoal que eles são perigosos. Mas eu tentava e conseguia evangelizar alguns. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor Deus em Romanos, capítulo 10. O versículo é o 14 e diz assim: como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? Então tem que falar de Jesus, a pessoa tem que ouvir. E como ouvirão se não há quem pregue? Deus, estou aqui, me usa. Menino, pobre no Espírito Santo, mas eu já procurava dar a palavra do Senhor. A minha vida toda eu dedico para evangelizar, principalmente os que nunca ouviram. E Deus tem me usado bastante. Para 45 anos, 20 de agosto de 1980, nascia oficialmente a Igreja Internacional da Graça de Deus, registrada. E 45 anos se passaram. Quantas vidas, eu sou uma delas, entenda bem, quantas pessoas encontraram Cristo? Milhares, milhões de pessoas no Brasil e no mundo. Recentemente, chegou aos meus ouvidos que uma família árabe conheceu Jesus através do nosso programa com o missionário R.R. Soares no mundo árabe. Eu falei do mundo árabe, mas tem na Índia, tem na África, em todo lugar tem alguém que reconheceu, que aceitou Jesus Cristo através do ministério. E as curas, os milagres, que poderíamos dizer, os cegos, os surdos, os mudos, quantas pessoas curadas e libertas. São milhares de vidas transformadas pela fé. Jesus curou o pé do meu filho, que era todo desde que ele estava na barriga. Traz ela aqui em cima. Glória a Deus, aleluia. Esse Jesus é demais. Missionário, você é uma benção de Deus na minha vida, na vida da minha família. E eu agradeço por ter feito parte da sua trajetória de vida. Porque quando nós chegarmos na glória, eu vou falar: Jesus, obrigado por ter colocado esse homem na terra para orar, para ajudar as pessoas e para libertar. O Senhor é fiel, Deus. Ele que começou uma obra há de terminá-la. E ele fala sempre assim: eu não preciso descansar, eu vou descansar com Jesus. Acho que não terminamos a missão, não. Tem muito mais coisa a fazer em nome de Jesus. Parabéns, Igreja Internacional da Graça de Deus, pelos seus 45 anos de história. E que venham tantos outros anos, para a glória do Senhor Jesus. Estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto não. E esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um excelente final de semana para você. A gente se encontra ao longo da programação. Até mais.